Um dia eu acordei bem insatisfeita, não estava mais feliz com o caminho que eu vinha tomando na minha vida. Era um caminho que não me trazia felicidade, que estava me deixando estressada, cansada, triste. Um caminho que eu não sentia dentro do meu coração, né? Não sentia um propósito, não sentia que aquilo fazia parte da minha alma. Apesar de ser muito grata por tudo que eu vivi e por tudo que já havia me proporcionado, aquilo já não me completava mais. Foi então que eu decidi mudar a minha vida, dar um passo de coragem, de determinação e correr atrás de algo que nem eu ainda sabia o que era. Eu sabia que só era um caminho onde eu teria que me autoconhecer, eu teria que dar ouvidos ao meu coração, dar ouvidos à minha alma. Eu precisei acalmar a minha mente, parar de ouvir o barulho do mundo, para começar a entender e me levar ao caminho da minha essência. Se faz sentido para você essa história, continue nesse vídeo que eu vou contar como eu iniciei uma mudança muito importante na minha vida. Eu trabalhava no banco, estava já insatisfeita porque faziam 8 anos que eu já trabalhava nessa empresa e que apesar dela me proporcionar realizações de sonhos, vivências de experiências maravilhosas, ela não fazia mais parte de um novo ciclo que iniciava dentro da minha alma e dentro do meu coração. Aquela empresa não fazia mais parte do que eu queria, de algo muito maior, de algo grandioso, de algo que realmente não me desse somente o material, as experiências que eu consegui comprar devido ao salário que eu ganhava. Eu queria mais, eu queria me sentir completa, eu queria realmente colocar no mundo o propósito, a missão e o que eu vim fazer aqui na Terra. Porque um dia uma pessoa me falou, eu estava no caminho do meu propósito, era algo que eu sonhava, ser terapeuta, trabalhar com a espiritualidade, impulsionar as pessoas, ajudar as pessoas, incentivar, levar conhecimento em minhas experiências, o que me ajudou, quais foram os meus caminhos de frustrações, quais são os passos que eu precisei dar para alcançar o que eu desejava. E um dia uma pessoa me falou, você está no caminho errado, se você for por esse caminho, você não vai ser ninguém na sua vida. Você precisa de uma faculdade, você precisa de um diploma para você ser reconhecida pela sociedade. E assim eu desviei o meu caminho. Eu ouvi aquela pessoa e eu levei para minha vida isso como verdade. Eu entendi aquilo como uma verdade, só que não era uma verdade minha. Talvez uma verdade dela, ou talvez nem dela essa verdade é, mas sim dos pais, ou dos educadores, ou de quem ajudou ela a se tornar quem ela se tornou, mas que por algumas mentes, alguns pensamentos limitantes, até por questões mesmo de
educações que a gente sabe que os nossos pais tinham, que eram poucos as pessoas que tinham uma mente aberta para deixar o filho realizar aquilo que ele desejava, para incentivar ou para realmente motivar para um caminho que ele deveria descobrir. Mas eu levei aquela verdade para mim e daí em diante eu comecei a trilhar um caminho que não fazia parte da minha essência. Eu me matriculei na faculdade, fiz pedagogia, no fim fui trabalhar no banco. Foi uma oportunidade que me apareceu pela necessidade que eu vinha passando a princípio, porque eu havia perdido meu pai e antes disso eu tinha uma vida tranquila. Já havia trabalhado anteriormente, mas algo que já estava dentro do meu caminho, da minha essência. E eu não só deixei o meu caminho quando essa pessoa me falou isso, mas também um dia, quando eu estava seguindo o meu caminho, antes de entrar na faculdade, antes de terminar o meu ensino médio, eu estava seguindo um caminho que eu acreditava que era um caminho da minha felicidade, era o que eu desejava viver naquele momento. Mas o meu pai também, com a educação que ele teve, e tá tudo certo, a gente tem que perdoar e aceitar que na época dele ele não teve esse incentivo e ele quis me passar a segurança, né? Entendendo que isso era seguro, que eu de alguma forma estaria no controle, no comando das minhas questões de trabalho, de realização. E ele também me falou, não segue esse caminho, você precisa estudar, isso não dá futuro. E era normal, né, a gente ouvir, e ainda é normal nos tempos de hoje, não deveria ser, mas ainda é normal nas famílias, a gente ter essa presença desse diálogo, que isso não é para você, isso não vai te dar futuro, isso não vai te dar dinheiro, isso não é próspero, você não vai ganhar dinheiro com isso. Então hoje eu venho aqui através desse vídeo para mostrar para vocês o que eu precisei mudar na minha vida depois de muito tempo para eu me realizar, para eu me sentir feliz, para eu me sentir livre para fazer tudo aquilo que eu desejava de verdade. E não aquilo que iria agradar a sociedade, ou agradar aos meus pais, ou agradar as pessoas. E eu sei que não foi falado por maldade, eu sei que essas pessoas tiveram a melhor das intenções para a minha vida. Elas só queriam me ajudar. Mas eu venho nesse vídeo hoje apontar para vocês o quanto é importante a gente olhar para dentro de nós. Por mais que nós recebemos influências diariamente de pessoas, da sociedade, da internet, de toda a nossa convivência, olhe para dentro de você. Faça aquilo que o seu coração te guia. Não estou falando para não seguir conselhos, existem pessoas inspiradoras, pessoas que realmente motivam, pessoas que eu também uso como motivação para minha vida. E meus pais também foram essas pessoas que eu tive como exemplo e que eu tenho muito orgulho e que eu tenho esse exemplo de essência. A única coisa errada foi eu ter levado como verdade essas duas frases que eu ouvi na minha vida. Não vai por esse caminho, porque esse caminho não dá futuro, você tem que estudar. A única coisa que não foi completada é que estude aquilo que te faz feliz. Busque aquilo, conhecimento, experiência, vivência,
daquilo que te faz feliz. Mas eu levei como verdade, estudei pedagogia. Resumindo, trabalhei no banco por quase 10 anos. Fui muito feliz enquanto estive lá, mas chegou um momento que a vida cobra, o seu coração ele fica vazio. Parece que as coisas não fazem mais sentido para a nossa vida. Parece que tudo que você faz, por mais que você ganhe bem, aquilo não faz sentido para você. Por mais que eu tinha uma vida onde eu podia proporcionar para os meus filhos e para minha família mais conforto, mais lazer e vivências de experiências bacanas. Só que eu não estava feliz, eu não estava completa, eu não me realizava mais ali dentro, até porque chegou num momento que eu queria mudar de área e não consegui mudar, né? Porque existia ali uma regra, ou existem, né, em algumas empresas, infelizmente, no qual você tem que mudar a sua postura, perder mais uma vez a sua essência, às vezes ficar ali puxando o saco de um, tendo atitudes de que eu acho que eu não vejo como prósperas dentro de uma empresa para você subir. E foi aí que eu falei assim, não dá mais para mim. Eu preciso ter coragem, eu preciso dar o primeiro passo. E agora eu vou falar para vocês quais foram as minhas ações que me levaram a mudar de vida e a começar a entrar num grande autoconhecimento. Eu precisei mergulhar dentro de um autoconhecimento. Eu precisei mergulhar dentro do meu eu para eu me sentir novamente viva e para eu entender o que realmente fazia sentido para minha vida. Porque nem aquilo que eu queria antes, que eu tinha como propósito, que eu já estava vivenciando quando meu pai falou, olha, isso não vai te dar futuro, isso não vai te dar dinheiro, vai estudar. E eu larguei tudo e fui fazer o que ele falou. Só que o que o meu dinheiro podia pagar, mais um erro. O que o meu dinheiro podia pagar era o que eu não queria ser, era o que eu não queria fazer. Ou seja, eu só fiz a faculdade para agradar a sociedade, para ter um diploma e para seguir aquilo que um dia uma colega me falou, que era necessário um diploma, era necessário uma faculdade para você chegar em algum lugar. O que aqui eu não estou desmerecendo o estudo, eu estou explicando o quanto é importante a gente se conhecer e seguir aquilo que a gente deseja. Se você deseja fazer uma faculdade, faça aquilo que te faz feliz, não faça aquilo que o seu dinheiro paga. Se o seu dinheiro só paga algo que não te faz feliz, não faça. Vai por outro caminho, espere essa oportunidade, busque essa oportunidade de outro jeito. Então, as mudanças que eu realizei foi pedir para sair do emprego. Era um emprego sólido, que eu tinha muitos benefícios, mas eu precisei de um ato de coragem, mesmo com muito medo. Programei algo dentro da minha cabeça, fiz um planejamento, e quando eu saí da empresa, eu senti um alívio tão grande, era uma emoção tão grande, era algo libertador. Mas eu não estou falando para vocês que esse caminho é fácil. Exige constância, existem persistência. Eu tive muitas oscilações, foram um bom tempo para eu realmente acordar para aquilo que fazia sentido para minha vida. E não tem problema a gente errar, não tem problema a gente tentar para entender se aquilo faz parte da sua vida. Se aquilo te faria feliz, já que no momento eu me sentia perdida, eu não entendia mais qual era o meu propósito, eu não sentia mais minha essência. Então eu tinha mais uma vez como verdade que o que me faria feliz era montar
uma barraca de alimentação na rua. Enquanto eu trabalhava, eu buscava muita liberdade, porque era um ambiente que não me proporcionava isso. Então eu tinha necessidade de ser livre. E eu achava que trabalhando na rua eu seria livre. Trabalhando com alimentação, que é algo que eu amava fazer, eu estaria fazendo realmente algo que o meu coração ia vibrar. Só que quando eu busquei todos os trâmites para realizar esse sonho, ou esse desejo que eu tinha enquanto estava na empresa, e quando eu pedi para ser mandada embora, quando eu saí da empresa, eu fui buscar esse meu sonho, e mais uma vez eu me frustrei, porque eu não consegui a licença para trabalhar na rua. Existia um outro trâmite que eu me negava a seguir também. E foi então que eu tive que mergulhar dentro de mim mais uma vez e falar o que eu faço da minha vida. O que eu vou fazer, o que me faz feliz, qual é a minha essência, qual é o meu propósito. E eu comecei a me perguntar. Essa atitude minha me levou, eu sempre fui muito espiritualizada, sempre tive muita fé, sempre trabalhei com os guias e amparo espiritual. E nesse momento eu me coloquei totalmente vulnerável e falei para eles, me mostre, me dê resposta, me mostre o meu propósito, me mostre o que vai me fazer feliz, para que caminho eu vou, o que eu sigo, eu estou perdida. Eu preciso de tantas respostas, eu queria tantas respostas, por exemplo, dentro da espiritualidade, porque antes eu tinha um conhecimento dentro da Umbanda. Eu comecei a trabalhar com 17 anos na Umbanda. Hoje eu tenho 46. Trabalhei mais ou menos 10 anos dentro de um centro onde foi muito feliz, aprendi muito. Foi o meu começo dentro da espiritualidade, algo mais concreto. Porque desde sempre, desde a minha existência, eu me sentia numa conexão muito forte com a espiritualidade, mesmo não entendendo como fazer, não entendendo como me comunicar, não entendendo nada sobre a espiritualidade. Então, naquele dia eu me coloquei vulnerável e eu falei para a espiritualidade, me ajuda. Algo que eu sempre amei fazer foi falar sobre a espiritualidade, foi entender sobre as pessoas, tanto que a princípio, quando eu pensei em fazer uma faculdade, eu queria fazer psicologia, mas o meu dinheiro não pagava. O que eu ganhava não era suficiente para pagar psicologia, então eu acabei indo para pedagogia. E pouco atuei nessa área. Depois que eu saí do banco, eu ainda tive oportunidade de trabalhar por muito pouco tempo na educação, porque a minha aprendizagem, o que eu havia aprendido por 10 anos quase no banco, havia se perdido, porque eu não me atualizei, era uma área que eu fiz e acabei não atuando, porque veio a oportunidade do banco. E aí, depois disso, eu falei para a espiritualidade, eu acho que o que eu gosto é falar sobre a espiritualidade, é entender sobre a espiritualidade, eu quero respostas. Respostas essas que eu não tinha dentro da Umbanda, apesar de ter tido ali o meu primeiro contato e aprendido sobre a incorporação, sobre me comunicar com os meus guias, mas eu não tinha respostas para muitas coisas que eu falava, não é possível, tem que ter resposta em algum lugar, porque para mim fazia sentido, dentro da espiritualidade, a gente unir tudo que é bom das religiões, mas que não existisse uma religião. Eu tinha em mente que não tinha que existir uma religião, tinha que ter algo no qual você se apoiasse e entendesse a importância de cada ação, de cada
do porquê você está fazendo aquilo, o que aquilo te traz como resultado, o que aquilo te traz de conhecimento. Então, também chegou um momento, tanto no banco, que eu pedi e acabei saindo do trabalho, e tanto na espiritualidade, que eu queria mais, que aquilo já não me completava também. Eu queria mais respostas para as perguntas que não me respondiam. E foi quando eu falei, eu quero entender a espiritualidade, eu preciso entender, é sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu quero ter, sabe, grandeza em relação a esse assunto, porque é algo que sempre me cativou, sempre me completou, sempre fez os meus olhos brilharem e o meu coração bater mais forte. Sempre fez me emocionar esse tema. Foi aí que eu tive a oportunidade, é claro, por intermédio deles, mas ainda eu não sabia. Eu e minha família fomos para um sítio, que até hoje essas pessoas não sabem o quanto elas me ajudaram. E o quanto eu sou grata a essas duas pessoas, que foi o início de tudo, do meu despertar, da busca do meu autoconhecimento, de entender sobre eu, de valorizar os meus valores, de entender o meu merecimento, de entender o meu caminho e começar a destrinchar tudo aquilo que estava dentro de mim guardado há tanto tempo. Foi quando nós fomos de passeio para um sítio no final de semana, em Socorro. Se elas tiverem a oportunidade de ver esse vídeo, eu sei que um dia eu quero agradecer pessoalmente o que elas fizeram por mim. Eu fui nesse lugar, gente, eu tô arrepiada de verdade, porque foi aonde começou o meu despertar, aonde começou a despertar a minha consciência e o que realmente fazia parte da minha vida. Eu fui nesse sítio, quando eu entrei, eu e minha família, eu comentei com a minha mãe, eu falei, nossa, esse sítio é diferente, ele tem uma energia muito, mas muito elevada. Eu sentia a espiritualidade ali dentro, eu sentia algo muito grandioso, algo muito mágico. E foi quando, naquele final de semana, passando sempre encantada por tudo que eu via e sentia naquele lugar, nós tivemos a oportunidade de conversar com as proprietárias e elas falaram, a gente começou a falar sobre espiritualidade, sobre religião, e eu falei que eu buscava entender mais sobre o que é uma espiritualidade, sobre o que eu acreditava que não era uma religião, que não tinha que seguir dogmas de religião, e sim aquilo que fazia o meu coração bater e unir toda essa energia de todas as religiões, mas não levar o nome religião. E então foi quando elas falaram, olha, eu acho que eu tenho uma pessoa que vai te ajudar. A gente ouve um cara muito bacana, que eu acho que é o que você está precisando ouvir, e eu acho que você vai gostar do jeito dele, porque ele não é vinculado a nenhuma religião. E é mais ou menos isso que você está falando pra gente. Ele fala sobre espiritualidade. E aí foi que elas me apresentaram o Marcelo Cotrim, que eu sou muito grata, imensamente grata por ele. Foi o cara que mudou a minha vida e que me deu respostas para tudo, 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 tudo que eu tinha dúvida. Mas a princípio, quando elas me falaram, elas falaram, você já ouviu falar? Ele fala na Rádio Mundial. E essa Rádio Mundial eu já ouvia quando eu era mais nova, porque a minha mãe sempre ouviu a Rádio Mundial, que é uma rádio vinculada à espiritualidade, fala sobre esoterismo, fala sobre alguns temas bem bacanas,
Não sei como está hoje, porque hoje eu já não ouço mais. Mas eu falei, ai, que bacana, eu conheço a Rádio Mundial. E elas me deram esse nome, eu passei o final de semana. Fomos embora, foi um final de semana mágico que eu nunca vou esquecer na minha vida. É um lugar mágico, é um lugar sensacional. E foi quando eu falei, olha, eu vou, né, procurar ouvir esse cara. Mas eu esqueci. Eu havia esquecido o nome dele, eu não marquei. E aquilo passou batido. Um dia eu estava levando minha filha para a escola. Quando eu liguei a rádio do carro, por um acaso entrou a Rádio Mundial. Não estava conectada na Rádio Mundial, mas eu ali procurando algo para ouvir, uma música, e entrou a Rádio Mundial e quem estava falando? O Marcelo Cotrim. E ele estava falando justamente de um curso sobre a espiritualidade, sobre você entender mais a fundo a espiritualidade fora da religião e sim no universalismo, que é o que une tudo, Acho que sempre eu fui universalista desde pequena, desde o meu nascimento, desde onde eu vim, e eu não sabia disso. Eu não me sentia encaixada em nenhum lugar, em nenhuma religião. Minha mãe me colocou para fazer, eu ia falar primeira comunhão. Fiz primeira comunhão, né? Mas eu fazia catecismo e eu não me sentia pertencente daquele lugar. Depois foi me apresentado o kardecismo, eu também não me sentia conectada àquele lugar. E com 16 para 17 anos eu comecei a trabalhar na Umbanda, onde eu me encontrei, mas também não aceitava essa falta de informação e de clareza de algo muito maior que eu queria. E também não aceitava certos dogmas e compromissos que eu acho desnecessário e hoje entendo que é desnecessário. E que um dia fez parte e tinha uma razão, mas que hoje não faz mais razão. Não vejo mais razão seguir certas coisas. Foi então que eu comecei a ouvi-lo pela rádio, naquele dia. No mesmo dia ele estava falando sobre esse curso e eu falei, eu vou fazer. E assim, se encaixava com tudo que eu sempre sonhei e que eu sempre busquei na minha vida. E ali eu entendi que a minha viagem para aquele sítio foi a resposta que eu pedi aos meus guias e ao meu amparo espiritual. Foi a ajuda que eu pedi para eles para terem a resposta de tudo que eu tinha dúvida. E que até hoje existe muito, mas muito, muito para estudar. Eu estudo com Marcelo Cotrim desde 2018, foi quando eu fiz essa minha viagem. E onde tudo a minha vida mudou. Gratidão, Marcelo, se um dia esse vídeo chegar para você. Gratidão, Lilian. Gratidão, Karina, que foi as duas pessoas que me falaram de você lá em Socorro. E foi então que eu me matriculei no curso do Marcelo. E até então eu nunca mais consegui largá-lo. Foi de um crescimento tão grande. Foi algo tão grandioso que aconteceu na minha vida. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Não é para vocês fazerem igual a mim. A minha história não é igual a de vocês. Mas eu estou mostrando para vocês o quanto é importante a gente viajar dentro da nossa alma e do nosso ser. A gente fazer valer o que é verdadeiro pra gente e não para o outro. Aquilo que faz sentido pro outro, ou aquilo que de repente faz sentido para mim, não faz para você, está tudo certo. Então busca os desejos do seu coração, busca ouvi-lo,
porque eu sempre falo em todos os meus vídeos, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, nesse meu canal de Papo com Além. Eu sempre falo que o coração é a nossa bússola, ele não erra. Às vezes a gente se perde da nossa essência e do nosso propósito, mas o nosso coração, ele sempre vai cobrar. Naquele momento que você estiver mais silencioso e mais tranquilo e de mente neutra, que é não estar preocupada com os problemas, não estar preocupado com o que vem ocorrendo no mundo, você está conectado com você. Quando você entrar em conexão com você, do fundo do seu coração, se colocar ali vulnerável a você e pedir ao amparo espiritual, seja ele o que você acreditar, pedir para que os guias espirituais, que são muitos e que, olha, eu vou falar para vocês que eles são os que me puxam a orelha todos os dias para eu seguir o meu caminho e meu propósito. E assim, eu não vou falar para vocês que eles não vão te deixar errar, que eles não vão te deixar seguir por uma bifurcação onde você entra no caminho errado de novo. Eles não podem ser antiéticos de intercederem na nossa vida quando a gente quer viver uma experiência, seja ela qual for. Mas quando você se coloca vulnerável, disponível e aberto a receber da espiritualidade orientações, quando você se conecta com elevações, com vibrações mais altas, como por exemplo, ser mais seletivo com as pessoas que você convive. Às vezes você está convivendo com aquela pessoa que gosta de fofoca, que gosta de frequentar lugares mais pesados. Gente, eu já fiz tudo isso. Eu errei muito e não tenho vergonha de falar, não. Eu sempre fui diferente, assim, me sentia, né? Uma ET no meio das pessoas, principalmente na escola. Porque eu nunca me via pertencente daquele grupo. E hoje eu entendo por quê. É porque, assim, existem vários níveis de evolução de cada pessoa. E o ideal pra gente é cada dia mais evoluir, é cada dia mais buscar autoconhecimento, autorrealização, é se realizar, é se sentir merecedor de tudo que existe de mais lindo no universo. E eu, sem saber, sem entender, eu fazia isso quando eu ainda não tinha conhecimento da espiritualidade. Mas eu me perdi da minha essência quando eu saí do caminho ouvindo as pessoas, fazendo aquilo que agradava as pessoas e não a mim. Então comece por aí. Eu tô falando da espiritualidade porque eles dão um boom, eles vêm assim como um trem-bala e eles te empurram, te motivam, te inspiram. Eles falam, tá, ok, você quer viver essa experiência? Bacana, vai viver essa experiência. Você errando ou acertando, nós estamos com você. Viva essa experiência, vê se é isso que você quer. Gente, quantas coisas eu fiz depois que eu saí do banco. Só que nenhuma era alinhado com o que me fazia feliz. Nenhuma era alinhado com o que me fazia feliz. Apesar de estudar, aprofundei imensamente, além do que eu já tinha de conhecimento. Eu aprofundei imensamente em 2018 até hoje. Mergulhei nesse mundo da espiritualidade e do autoconhecimento. Mergulhei mesmo. Mesmo assim, em momentos de desespero, sabe, estava desalinhada ali ainda com o que eu queria, porque eu ainda não sabia. Eu ia tentando de tudo, eu ia jogando para todos os lados.
Depois que eu saí do banco, eu tentei trabalhar na rua com a barraca e não deu, não tive a licença. Depois disso, eu fui trabalhar como orientadora pedagógica dentro da Fundação Casa, que na época era a FEBEM. Saí depois de pouco tempo, fiquei pouco tempo. Trabalhei com alimentação no iFood na pandemia. Foi aí que eu falei assim, não é isso que eu quero, gente. Tive a grande oportunidade de trabalhar com alimentação, que era algo que eu amava fazer para minha família, para os meus filhos, para as pessoas que eu amava, para quem eu recebia na minha casa. Mas quando aquilo se tornou um compromisso, uma obrigação, algo que eu precisava fazer, mesmo quando eu não queria, para ganhar dinheiro, eu vi que não era aquilo ainda, que não fazia parte da minha essência, que não era o que me fazia feliz. Eu cansava demais, era muito estressante, e assim, tudo bem a gente fazer algo que a gente ama e ser estressante e cansar, mas era algo que, não, gente, resumindo, não era pra mim. Então eu fiz curso de bolo, foi algo que eu gostei bastante. Cheguei a vender doces, maçã do amor, doces para festas. Bolo eu nunca vendi, mas fazia para minha família. E sempre assim na área da alimentação, a princípio, porque eu tinha convicção quando eu saí do banco que era isso que eu queria. E eu trabalhei. Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora. Foi algo que eu gostei bastante. Gostei mesmo. Porque eu lidava com crianças. E crianças, elas nos ensinam todos os dias. Porque é como a gente deveria viver. Livre. As crianças, elas não se preocupam se elas estão fazendo certo ou elas estão fazendo errado. Mesmo errando, elas fazem. O nosso mal é a gente querer ser perfeccionista. A vaidade, o perfeccionismo é a nossa vaidade. A gente não quer ser vulnerável para as pessoas, a gente não quer mostrar aquilo que a gente não é ainda tão bom, mas pode ser. A gente não quer mostrar para o outro as nossas fraquezas. A gente quer mostrar para o outro aquilo que a gente domina, aquilo que a gente faz com excelência. Mas quando você começou lá atrás, aprender a falar, aprender a andar, a brincar com algumas coisas, quantas vezes você caiu? Quantas vezes você errou? Quantas vezes você caiu e levantou? Mas tinha um detalhe, você não se cobrava. Você simplesmente via aquilo como natural e a gente perde isso, infelizmente, devido às cobranças e o convívio com a sociedade. A partir dos 7 anos, a gente começa a ter mais consciência do que é certo e do que é errado para a sociedade. E aí é quando a gente começa a se fechar e se alinhar para conviver corretamente, para conviver o que se diz, né, de forma aceitável e correta. É claro que a gente tem que passar para os nossos filhos e para as crianças o que é necessário para conviver, no sentido de sempre engrandecer os valores, as habilidades, os dons que os seus filhos têm, os seus filhos, sobrinhos ou as crianças que vocês convivem. É importantíssimo a gente dar esse incentivo e essa motivação para as crianças, porque muitas vezes nós não tivemos isso, mas não era porque nossos pais não queriam dar, eles também não foram educados assim. Nós somos educados para ter um bom estudo e para ser um bom profissional, um trabalhador quando adulto. Mas esse trabalhador não quer dizer que é algo que você goste de fazer, mas sim algo que vai te trazer dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, assim, olha quantas
coisas a gente tem que se atentar para mudar a nossa vida. Se você realmente quer mudar a sua vida, mude seus hábitos. Mergulhe dentro de você. Entre em conexão com o Amparo. Peça essa conexão e essa ajuda, que eles te guiem pelo caminho da sua felicidade, da sua verdade, do que realmente vai te realizar e vai te fazer feliz. E isso eu também não estou falando só de profissão, eu estou falando de saber viver com presença. Eu comecei, gente, a perceber tudo isso, o quanto era importante a gente estar presente, porque a gente vive no automático. E às vezes eu também me pego vivendo no automático. Aí é quando eu volto e falo, mas espera aí, o que eu tô fazendo de novo? Não é assim. Eu tô vivendo no automático, tudo é muito regradinho, todo dia é igual. E não é isso que eu quero viver. Então, concluindo aqui para vocês, porque eu sei que o vídeo já está super grande e são várias dicas que eu tenho do que para mim fez sentido e que talvez para você te ajude também. É para isso que eu criei esse canal. Inclusive, coloca lá nos comentários o que vocês querem mudar na vida de vocês. O que vocês gostariam de mudar, o que vocês gostariam de fazer. Qual é a mudança significativa que você gostaria de fazer para fazer sentido para o seu coração e para a sua alma. Porque eu precisei sair do banco, eu precisei errar e tá tudo bem. O que não dá para fazer, gente, é ficar persistindo no mesmo erro, no mesmo lugar. Você ficar naquele ciclo de repetição do mesmo lugar, sabendo que ali você não está feliz, ou que o que você está fazendo, independente do lugar, não está te fazendo feliz, não é algo saudável para você, é algo que está te fazendo sofrer, às vezes um relacionamento, o convívio com algumas pessoas que não faz mais sentido para você. E o porquê não se afastar? O porquê que você tem que agradar? Agrade a você. Não seja... Claro que nós devemos ter empatia pelas pessoas. E eu tenho muito respeito, muita empatia. Mas por muito e muitos anos da minha vida, eu nunca pensei em mim, e sim nas pessoas, em agradar as pessoas, em fazer aquilo que agradava as pessoas, em fazer aquilo que as pessoas talvez teriam orgulho de mim. Eu vivi, gente, um grande período da minha vida desse jeito. E não é bacana, porque chega uma hora que a vida cobra e você fala, caramba, eu não poderia ter feito isso lá atrás. Agora eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E tá tudo bem também, tá? Porque o autoconhecimento e a evolução, para cada um tem um tempo. Não existe um tempo certo. Não existe um tempo que eu vou falar, gente, é correto que seja tal tempo. E tá tudo bem também errar. A gente precisa errar para a gente conseguir acertar. Eu errei muito. Eu andei por vários caminhos depois que eu saí do banco. Vários, mas vários mesmo. E nenhum desses caminhos levava ao meu propósito. Eu precisei mais uma vez investir muito dinheiro, que para mim, né, na realidade que eu estava vivendo, era muito dinheiro para o momento, depois da pandemia. E eu precisei investir muito em algo que hoje, mais uma vez, eu falo que não faz parte do meu propósito. E eu sempre soube, de verdade, gente, eu sempre soube o que fazia parte do meu propósito. Mas, mais uma vez, eu queria algo que fosse rápido, algo que fosse aceitável. Porque depois dos meus 40 anos veio a questão da empregabilidade, né, que as pessoas não te dão oportunidade depois dos 40. Então eu tive que me reinventar e falar, não, peraí, mas por que eu dependo de uma empresa, de uma outra pessoa, se eu posso ter a minha? Se eu posso fazer o meu dinheiro, se eu posso fazer do jeito que eu quiser. E é sobre isso.
Então, aqui hoje eu trouxe algumas reflexões, mas eu vou gravar outros vídeos em continuidade desse, porque eu sei que o tempo já tá muito longo. Eu tento fazer vídeo pequeno, mas assim, é muitas coisas bacanas que eu acho que fez muito sentido para mim e que eu vejo que, querendo ou não, é o mesmo caminho para outras pessoas. Às vezes, não exatamente da forma que eu fiz, mas se você vê por aí como que você atrai o que você deseja, como que você atrai do seu sonho, como você se torna empoderada, como você se sente merecedor, como você vibra para o universo que você deseja para você conseguir alcançar, como você como ser presente na vida diante de tantas loucuras que a gente vem vivendo e de tantas cobranças que nós temos nesse mundo. São tantas coisas que eu tenho que trazer para vocês e que mudaram a minha vida, mas hoje a lição é: olhe para dentro de você, porque esse é o primeiro passo. Foi o que eu fiz, foi o meu primeiro passo. Comecei a olhar para dentro de mim e querer uma resposta, uma não, várias, para o que eu queria ser ou fazer, ou que aquilo que me completasse. Segundo passo, a espiritualidade, ela impulsiona demais a nossa vida. Eles facilitam, apesar de quebrar a cara 500 vezes e eles não poderem interceder no sentido de, não, eu não vou deixar ela fazer isso. Não, eu quebrei a cara, mas eles estavam comigo, me dando a mão, falando: olha, estou aqui ainda, me dá a mão que você vai sair desse buraco. E foi o que sempre me impulsionou, gente. A espiritualidade, eles estão comigo. Todos os dias, em todos os momentos. Porque eu alimento essa convivência. Eles falam comigo. Em alguns vídeos meus, eu ensino como vocês se conectarem com a espiritualidade. A minha conexão sempre foi desde sempre, mas é claro que eu sei que aqui, você que está vendo esse vídeo, às vezes é o primeiro contato, ouvindo falar sobre a espiritualidade fora, de repente, de uma religião. E se você frequenta uma religião também, está tudo certo. O importante é você se sentir feliz e você se sentir, como que eu vou dizer, completo. Então, meu segundo passo foi me conectar com a espiritualidade, que eles me levaram àquele sítio, que daquele sítio eu conheci o Marcelo, que do Marcelo eu venho estudando com ele até hoje. E que dele já abriu outras portas, no sentido de conhecer também outras pessoas em redes sociais, que também agregam muito a minha vida. São práticas que eu realizo diariamente, que também agregam a minha vida. Então eu deixo para vocês essa reflexão, que tudo é possível quando a gente está disposto a mudar, quando a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto, quando a gente está disposto a ser constante, persistente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de grande aprendizado que a gente tem que ter, que a gente tem que nos conhecer, que a gente tem que cair e levantar, que a gente oscila, um dia a gente está bom, o outro dia a gente não está. E está tudo certo, faz parte do nosso despertar da consciência. E é sobre isso que eu venho falar para você nesses vídeos. Nesses vídeos todos que eu faço em relação ao meu canal. E se esse tipo de vídeo faz sentido para você, eu peço a gentileza que curta esse vídeo, que compartilhe com aquela pessoa que também precisa ali de uma luzinha no fundo do túnel, para se autoconhecer, para se autovalorizar, para parar de olhar para o vizinho, parar de olhar para o quintal do vizinho, ou parar de olhar só nas redes sociais e viver um mundo de ilusão onde você não está fazendo por você. Você é você. Não se compare com as pessoas. Nós somos únicos. Não existe um igual a mim, não existe um igual a você. Nós erramos, nós acertamos até a gente se encontrar. E é para isso que eu me dedico e levo como propósito esse canal,
tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Às vezes eu dou uma sumida, mas eu pretendo levar isso mais sério e constante para que eu possa ajudar muitas pessoas, assim como eu tive essa ajuda, como eu obtive a resposta que eu precisava para minha vida e como agora eu estou fazendo o que realmente eu sempre quis, que é falar sobre a espiritualidade, é ajudar as pessoas, é terapeutizar as pessoas, é ajudar as pessoas a saírem daquele mundo escuro onde eu não vejo nenhuma solução. Existem milhões de soluções. Então contem comigo. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento e até o próximo vídeo. Um beijo para todos.